Meu nome é Jake, e se eu tinha alguma dúvida sobre o meu lugar na minha família, elas se dissiparam no dia em que descobri sobre o testamento. Nem foi um momento dramático, de sentar e conversar, onde meus pais me deram a notícia pessoalmente. Não, eu descobri completamente por acidente, por pura sorte. Aconteceu alguns meses atrás, quando eu estava na casa deles, a mesma casa que eu vim ajudando a pagar nos últimos 5 anos. A hipoteca, as compras ocasionais de supermercado, até mesmo os consertos pela casa, eu era quem mantinha tudo funcionando enquanto meu irmão, Eric, não fazia absolutamente nada. E quando digo nada, quero dizer nada. Sem emprego, sem responsabilidades, apenas relaxando e esperando que a vida lhe entregasse tudo de bandeja. O que, aparentemente, meus pais estavam mais do que felizes em proporcionar. Naquele dia, eu estava ajudando meu pai com alguns documentos porque, como de costume, nenhum dos dois se dava ao trabalho de descobrir como fazer as coisas sozinhos. Ele tinha me pedido para escanear alguns documentos para ele, um monte de coisas legais e financeiras, e eu não pensei duas vezes, até que vi uma pasta rotulada Plano de Espólio e Último Testamento bem ali na pilha. Normalmente, eu não bisbilhoto, mas a curiosidade me venceu. Afinal, eu era quem estava garantindo que eles tivessem um teto sobre suas cabeças, não era exatamente descabido me perguntar como as coisas estavam organizadas para o futuro. Então, eu abri. E foi então que vi as palavras que me embrulharam o estômago. Tudo. E eu quero dizer tudo iria para o Eric. A casa, as economias deles, os bens. Nenhuma menção a mim, exceto por uma frase genérica sobre amar os dois filhos igualmente. Sim, claro. Igualmente. É por isso que eles garantiram que seu filho de ouro herdaria tudo, enquanto o filho que realmente os mantinha à tona nem sequer recebia uma nota de rodapé. Me senti um tolo. Aqui estava eu, me desdobrando por eles, garantindo que suas contas fossem pagas em dia, garantindo que eles nunca tivessem que se preocupar com comida, enquanto eles se sentavam e planejavam um futuro onde eu não recebia absolutamente nada. E Eric, ele não era apenas preguiçoso, ele era folgado. Ele nunca levantou um dedo para ajudá-los, nunca contribuiu com um centavo, mas de alguma forma ele os convenceu de que merecia tudo. Talvez porque fosse o filho mais novo, talvez porque sempre o mimaram, talvez porque ele soubesse exatamente como manipulá-los, seja qual for o motivo, eles haviam feito sua escolha. Sentei ali olhando para o papel, minhas mãos tremendo por uma mistura de raiva e traição. Há quanto tempo eles planejaram isso? Sempre pretenderam que eu fosse apenas sua rede de segurança financeira gratuita sem nada em troca? Eles sequer apreciaram o que eu fiz por eles? Eu não tinha ideia de quanto tempo eu estava sentado ali. Mas, eventualmente, meu pai percebeu que eu não estava escaneando nada. Ei, Jake, o que está demorando tanto? Ele perguntou, voltando para a sala. Eu nem me preocupei em esconder o testamento. Eu o segurei e olhei-o diretamente nos olhos. Então, é assim que é, eu disse, minha voz estranhamente calma. Tudo para o Eric? Depois de tudo que eu fiz por vocês. O rosto do meu pai empalideceu por um segundo. Mas então ele suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Jake, não é o que você pensa. Sério, eu retruquei. Porque para mim parece bem claro. Eu estou pagando sua hipoteca, ajudando com as compras, arrumando a casa enquanto o Eric não faz nada. E vocês ainda decidiram que ele é o único que importa. Papai parecia desconfortável. Mas em vez de realmente se explicar, ele apenas murmurou, é complicado. Era isso. Nenhuma desculpa. Nenhuma tentativa de justificar além dessas duas palavras inúteis. Apenas uma desculpa fraca e um olhar de expectativa, como se ele estivesse esperando que eu deixasse para lá e voltasse a ser o caixa eletrônico pessoal deles. Eu deveria ter saído dali na mesma hora, mas queria ouvir de ambos. Então, chamei minha mãe. Quando ela entrou e viu o testamento em minhas mãos, a reação dela não foi muito melhor. Ela pelo menos teve a decência de parecer culpada. Mas as palavras que saíram de sua boca me fizeram ferver o sangue. Jake, querido, você não precisa da herança, ela disse suavemente, como se estivesse me fazendo um favor. Você tem um bom emprego, você é independente.
Eric, bem, ele tem dificuldades. Nós só queremos ter certeza de que ele será cuidado. Foi naquele momento que algo dentro de mim se partiu. Eles nem sequer estavam negando. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, e em suas mentes, era completamente justificado. Eles passaram anos alimentando a preguiça de Eric. E agora estavam planejando recompensá-lo, entregando-lhe tudo, enquanto eu era jogado de lado como um mero adendo. Respirei fundo, cerrei os dentes e coloquei o testamento sobre a mesa. Entendi, eu disse, minha voz estranhamente calma, que bom saber onde estamos. Então me virei e saí da casa, ignorando seus protestos enquanto bati a porta atrás de mim. Eles haviam tomado sua decisão. Agora era minha vez de tomar a minha. Não voltei à casa deles depois disso. Não liguei. Não os procurei. Pela primeira vez em anos, deixei que resolvessem os próprios problemas. Se precisassem de algo consertado, que dessem um jeito. Se precisassem de compras, que encontrassem o próprio caminho para o supermercado. E, o mais importante, se aquela conta de hipoteca aparecesse, bem, eu não a estava mais pagando. O silêncio durou cerca de 2 semanas. No início, acho que eles presumiram que eu estava apenas de birra e voltaria rastejando como sempre. Talvez esperassem que eu esfriasse a cabeça e pedisse desculpas por ousar questionar a decisão deles. Mas conforme os dias passavam sem nenhuma notícia minha, e, mais importante, sem nenhuma ajuda financeira, você podia praticamente sentir a mudança na atitude deles. Então, uma tarde, meu telefone explodiu. Papai mandou uma mensagem: os impostos da propriedade estão atrasados. Era só isso. Ele não mandou: ei, como você está? Nem desculpe pelo que aconteceu. Nem nós realmente apreciamos tudo o que você fez. Apenas uma mensagem fria e transacional, como se eu ainda fosse o banco ambulante que eles podiam sacar a qualquer hora. Fiquei olhando para a tela por um momento, quase divertido com o quão previsíveis eles eram. Eles realmente pensaram que podiam simplesmente exigir dinheiro como se nada tivesse acontecido. Que eu continuaria a desempenhar meu papel como sua rede de segurança financeira, mesmo depois de deixarem claro que eu era descartável. Calmamente, digitei de volta: tenho certeza de que Eric cuidará disso. Já que a casa é dele e tudo mais. Demorou exatamente 5 minutos antes que minha mãe ligasse. Deixei tocar. Então, outra mensagem chegou. Minha mãe mandou uma mensagem: Jake, por favor, não seja assim. Precisamos conversar. Ah, agora eles queriam conversar? Agora que suas contas estavam se acumulando e a realidade estava finalmente batendo na cara deles. Esperei 1 hora antes de responder: não há nada para conversar. Vocês fizeram sua escolha. Agora vocês podem viver com ela. Pensei que seria o fim do dia. Eu havia deixado minha posição cristalina. E não havia uma única parte de mim que se sentisse culpada por isso. Mas então Eric decidiu se manifestar. A mensagem dele chegou tarde da noite. No segundo em que vi o nome dele aparecer no meu telefone, soube que seria algo desagradável. De fato, quando abri, fui recebido com puro direito. Eric mandou uma mensagem: cara, por que você está sendo tão dramático? Não é grande coisa. Apenas ajude-os como sempre fez. Eu quase ri. Não é grande coisa. Ele estava realmente agindo como se eu não tivesse o direito de estar bravo com isso. Digitei de volta: não, acho que você resolve. Já que você é o favorito e tudo mais. Eric mandou uma mensagem: meu Deus, você está realmente bravo com o testamento? Cresça, cara. É só dinheiro. Ah, agora era só dinheiro. Agora que era dele para herdar, de repente não importava. A hipocrisia era impressionante. Eu retruquei: então você não se importará de usar parte desse dinheiro para pagar a hipoteca, certo? Silêncio. Alguns minutos depois, minha mãe me mandou uma mensagem novamente, desta vez entrando em modo de culpa total. Minha mãe mandou uma mensagem: Jake, somos seus pais. A família cuida uns dos outros. Fizemos tanto por você enquanto crescia. E agora você está nos abandonando.
Tive que respirar fundo para não jogar meu telefone pela sala, abandonando-os. Eu passei anos garantindo que eles nunca tivessem que lutar, enquanto eles mimavam Eric e recompensavam sua preguiça. E agora que eles finalmente tinham que lidar com as consequências de suas próprias decisões, eu era o vilão. Eu não ia cair nessa. Não desta vez. Respondi. Vocês deixaram claro que eu não fazia parte da família quando me deixaram de fora do testamento. Agora Eric pode cuidar de vocês. Eu podia imaginar minha mãe ofegando dramaticamente com isso. Ela sempre teve um talento para agir como vítima, mesmo quando era ela quem estava errada. Alguns minutos depois, meu pai enviou outra mensagem, e essa me deixou furioso. Papai mandou: não estamos pedindo muito. Apenas o suficiente para cobrir a hipoteca por mais alguns meses até que resolvamos as coisas. Não seja egoísta. Egoísta. A palavra fez meu sangue ferver. Eu os vinha salvando há anos, sacrificando meu próprio dinheiro, tempo e energia para facilitar suas vidas. Eu tinha feito tudo o que um bom filho deveria fazer. E como eles me retribuíram? Garantindo que eu não recebesse nada em troca. E agora, quando eu finalmente estava me defendendo, eu era o egoísta. Cerrei os dentes, respirei fundo e digitei de volta: não, eu desisti. Então desliguei meu telefone. Eles haviam feito sua escolha. Agora eles teriam que viver com ela. O silêncio durou um dia. Eu sabia que meus pais não desistiriam tão facilmente, mas não esperava o que aconteceu a seguir. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação no meu telefone, um pedido de transferência bancária. Franzi a testa, desbloqueando meu telefone para verificar. Era da minha mãe. Ela realmente me enviou um pedido de dinheiro, como se eu fosse um caixa eletrônico. O valor? $3.500. Fiquei olhando para aquilo, incrédulo, meio rindo da audácia. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Apenas uma exigência fria e descarada da quantia exata que eles precisavam para cobrir a hipoteca atrasada. Eles nem estavam mais pedindo. Estavam apenas assumindo que eu cederia. Recusei sem hesitar. Nem 5 minutos depois, meu telefone tocou. Era a mamãe. Deixei tocar. Então veio outra mensagem. Minha mãe mandou: Jake, sei que você viu o pedido. Por que você o recusou? Eu demorei para responder: porque não é minha responsabilidade. Tente o Eric. Outra ligação. Recusada. Então, outra mensagem. Minha mãe mandou: vamos perder a casa se você não nos ajudar. Ah, agora era uma emergência? Depois de todos aqueles anos me tratando como uma carteira ambulante, agora eles estavam finalmente enfrentando as consequências? Digitei de volta: talvez vocês devessem ter pensado nisso antes de decidir que eu não importava. Alguns segundos depois, meu pai se manifestou. Pai, você realmente vai deixar seus pais ficarem sem teto? Bem, essa me fez rir alto. A manipulação era tão óbvia que era quase engraçada. Eles não estavam falidos. Não estavam prestes a ser jogados na rua. Eles simplesmente não queriam mexer nas próprias economias porque estavam acostumados a que eu cobrisse tudo. Ignorei-os pelo resto do dia. Naquela noite, recebi uma mensagem de Eric. Cara, apenas mande o dinheiro para eles. Você está tornando isso um problema maior do que é. Cerrei os dentes. Esse pirralho mimado realmente achava que podia me dar lições. Digitei de volta: você quer dizer o mesmo dinheiro que você está herdando? Por que você não manda? A resposta dele veio rápido. Eric mandou: sabe, eu não tenho esse tipo de dinheiro agora. Ah, então agora era uma questão de acessibilidade? Ele estava perfeitamente bem com eu esvaziando minhas contas. Mas no segundo em que era a vez dele, de repente ele não tinha nada a oferecer. Respondi: acho que é melhor você resolver, irmão. Você é o que eles escolheram. Nenhuma resposta. Fui para a cama sentindo uma estranha paz. Como se eu finalmente tivesse me libertado de anos de manipulação. Mas no dia seguinte, as coisas escalaram.
Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da recepção do meu apartamento. Ei, Jake, seus pais estão aqui. Quase deixei meu telefone cair. O quê? Ela hesitou antes de acrescentar, eles estão dizendo que é uma emergência e que você não atende às ligações deles. Ah, meu Deus! Eles apareceram no meu apartamento só porque eu parei de pagar as contas deles. Respirei fundo, apertando a ponte do meu nariz. Por favor, não os deixe subir. Eu não os estou esperando. Houve uma pausa constrangedora. Oh, eles estão sendo um pouco insistentes. Cerrei os dentes. Não me importo. Eles podem ir embora. Desliguei e imediatamente recebi uma mensagem da minha mãe. Estamos lá embaixo. Abra a porta. Sem pergunta. Sem explicação. Apenas mais uma exigência. Eu não respondi. Outra mensagem da minha mãe. Jake, não vamos sair até você conversar conosco. Expirei bruscamente, levantando da minha mesa. Eles não iriam desistir. Tudo bem. Eu estava prestes a lhes dar uma lição que eles não esqueceriam. Peguei minhas chaves e desci correndo, meu sangue fervendo. Eu não estava assustado. Eu estava furioso. A audácia dessas pessoas de aparecerem na minha casa, sem serem convidadas, exigindo dinheiro como se eu fosse o caixa eletrônico pessoal delas. Nem uma ligação primeiro. Nem mesmo uma desculpa meia-boca. Apenas uma emboscada completa. Eles realmente pensaram que podiam me encurralar e me submeter como se eu fosse um garoto ingênuo. Abri a porta com força. E lá estavam eles, mãe, pai, claro, Eric, todos em uma formação compacta como se fossem encenar uma intervenção familiar. A mãe tinha os braços cruzados, seu clássico olhar de mãe decepcionada pronto para ser usado. O pai estava rígido, as mãos nos bolsos, sua expressão uma mistura de frustração e direitos, como se não pudesse acreditar que eu o estava forçando a fazer isso pessoalmente. E Eric, a pequena sanguessuga, teve a audácia de parecer entediado. Como se toda essa situação fosse apenas um leve inconveniente para ele. Como se ele não fosse o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. No momento em que minha mãe me viu, ela entrou em modo teatral completo. Jake, finalmente, precisamos conversar. Encostei-me no batente da porta, com os braços cruzados. Não, vocês precisam ir embora. Ela piscou como se fisicamente não pudesse compreender o que eu acabará de dizer. Com licença. Você me ouviu. Minha voz estava calma, controlada, mas firme. Vocês não podem simplesmente aparecer no meu apartamento exigindo dinheiro. Isso é insano. Meu pai soltou um bufo agudo. Você realmente vai nos deixar perder a casa por causa de um rancor mesquinho? Eu dei uma risada fria. Rancor mesquinho. Ah, você quer dizer aquele em que você decidiu que eu era bom o suficiente para pagar suas contas, mas não bom o suficiente para estar no seu testamento? Esse rancor. Minha mãe ofegou, apertando o peito como se eu a tivesse acabado de dar um tapa. Jake, isso não é justo. Nós só fizemos o que achamos melhor para a família. Inclinei a cabeça. Melhor para a família? Você quer dizer melhor para o Eric? Apenas diga. Silêncio. Um longo e pesado silêncio. Eric, que estava estranhamente quieto até agora, finalmente falou. Olha, cara, eu nem quero me envolver nisso. Eu não pedi nada. Virei-me para ele, finalmente me soltando. Não, você apenas senta e aceita tudo o que lhe é dado. Você tem 28 anos, Eric. Arrume um emprego de verdade. O rosto dele ficou vermelho. Cara, o que diabos? Dei um passo à frente. Você me ouviu. Quer herdar a casa? Comece a agir como um proprietário. Quer ser o filho de ouro? Comece a pagar as contas deles. Eu não sou mais seu banco pessoal. Eric desviou o olhar, de repente muito interessado no chão. Minha mãe respirou fundo, recalibrando sua chantagem emocional. Jake, ele é seu irmão. Eu assenti. Sim. E eu o sustentei por mais tempo do que você jamais o fez.
O rosto do meu pai escureceu. Você está sendo egoísta. Eu ri. Uma risada real e genuína. Ah, é de vocês que está vindo isso. Gesticulei entre eles. Vocês dois decidiram que Eric merecia tudo, e eu não merecia nada. E agora que é hora de pagar o preço por essa escolha, vocês estão tentando me manipular para consertar isso para vocês. Não vai acontecer. A voz da minha mãe se aguçou. Pensamos que você seria maduro em relação a isso. Levantei uma sobrancelha. Maduro? Você quer dizer aceitar silenciosamente que fui traído e continuar pagando as contas de vocês? Porque, sejamos realistas, era isso que vocês queriam. Meu pai deu um passo à frente, tentando me intimidar como fazia quando eu era criança. Jake, nós o criamos. Nós o alimentamos, o vestimos, lhe demos tudo. O mínimo que você pode fazer é nos ajudar agora. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu já fiz. Por anos. E vocês me pagaram me excluindo. O lábio da minha mãe tremeu. Pensamos que você entenderia. Expirei, balançando a cabeça. Oh, eu entendo perfeitamente. Eu entendo que eu nunca fui família para vocês. Apenas um contra-cheque. Silêncio novamente. Um silêncio sufocante e inegável. Virei-me para Eric, que ainda fingia ser invisível. E você, qual é a sua desculpa? Você teve anos para crescer, para colocar sua vida em ordem, para contribuir. Mas não o fez. Porque sabia que eles cuidariam de você. E quando eles se forem, você esperava que eu simplesmente entrasse em cena. Eric finalmente explodiu. O que você quer que eu diga, cara? Eu não pedi por isso. Assenti lentamente. Certo. Você não pediu. Você apenas se beneficiou. A boca dele se abriu, então fechou. Nada. Ele não tinha nada a dizer. Minha mãe tentou uma última chantagem emocional. Jake, somos família. A família cuida uns dos outros. Olhei para ela por um longo momento antes de responder. Exatamente. Então por que vocês não cuidaram de mim? Ela congelou. Nenhuma palavra. Nenhuma resposta. Nada. Soltei um suspiro lento, sentindo-me mais leve do que em anos. Terminamos aqui. Virei-me e voltei para dentro, fechando a porta atrás de mim. Antes mesmo de voltar para o meu sofá, meu telefone explodiu. Uma nova mensagem do meu pai. Uau! Depois de tudo que fizemos por você? Você realmente vai nos abandonar? Eu sorri, digitando de volta, não. Vocês me abandonaram. Eu estou apenas finalmente aceitando isso. Cliquei em enviar. Então bloqueei os números deles. Mas eu não tinha ideia de que bloqueá-los só iria piorar as coisas. Não demorou muito para as coisas saírem do controle. Menos de um dia depois de bloqueá-los, comecei a ver postagens no Facebook. Meus pais nunca foram os mais experientes em tecnologia, mas sabiam como desabafar online, especialmente quando se sentiam justos. No início, pensei que era apenas meus pais sendo dramáticos. Quer dizer, esse era o movimento deles, expor o drama familiar para todos verem. Mas quanto mais eu rolava pelos feeds deles, mais percebia que isso não era apenas sobre eu não ajudar mais com as contas. As postagens eram disfarçadas de amor familiar, mas eram indiretas veladas contra mim. Minha mãe havia postado algo sobre como ela não criou o filho para ser tão egoísta, e como a verdadeira família ajuda uns aos outros, não importa o que. Alguns de seus amigos comentaram algo como eu era uma decepção e tão desligado do que realmente importa. Então, meu pai se manifestou com sua própria postagem: a chamada família nunca deve virar as costas quando você mais precisa dela. Demos tudo aos nossos filhos, e é assim que somos recompensados. Meu filho, que deveria estar nos ajudando em nossos anos dourados, escolheu nos abandonar. Ele me marcou, adicionando um passivo agressivo: espero que você esteja feliz no final. Mas o verdadeiro golpe veio de Eric. Eu deveria saber que ele entraria no drama. Ele compartilhou uma postagem que estava repleta de falsidades.
Algumas pessoas pensam que família é só dinheiro. Elas não entendem que família é amor e sacrifício. Eu faria qualquer coisa pelos meus pais, mas algumas pessoas simplesmente não entendem isso. Elas estão muito presas a si mesmas para perceber que o verdadeiro amor é ajudar aqueles que as criaram. Ele até jogou uma indireta disfarçada para mim. Eu gostaria que algumas pessoas pudessem aprender o que realmente significa ser família. Amo meus pais e sou grato por tudo que eles fizeram. Foi isso. Aquele foi o meu limite. Sentei ali, olhando para a tela, incrédulo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Eles haviam virado toda a situação, me transformado no vilão, o filho egoísta que não estava disposto a apoiar seus pais sacrificiais. O filho que não apreciava todo o amor que eles me deram ao longo dos anos. Como eles puderam? Eu sempre fui o que trabalhou duro, o que contribuiu, o que nunca reclamou. Tive que engolir o fato de que, de alguma forma, eles haviam se convencido de que estavam certos, e agora, estavam dizendo a todos que eu era o problema. Não quis reagir imediatamente. Recuei, organizei meus pensamentos e esperei algumas horas. Queria ter certeza de que não agiria por impulso, motivado pela raiva, mas quanto mais pensava sobre isso, mais percebia que não podia deixar que eles se safassem. Se eles iriam denegrir meu nome, eu iria esclarecer a situação. Então, peguei meu celular e comecei a digitar. Abri minha própria conta no Facebook, aquela que mantinha para amigos próximos e familiares de verdade, e postei uma longa atualização. Não estava interessado em jogar o jogo deles. Não queria me envolver em trocas mesquinhas. O que eu queria era contar a verdade. Aqui está o que escrevi. Sei que fiquei em silêncio nos últimos dias, mas não posso mais permanecer calado. Minha família tem compartilhado muitas coisas online sobre mim que simplesmente não são verdadeiras. Eles me retrataram como um vilão, o egoísta que se recusa a ajudar meus pais em um momento de necessidade. Estou aqui para esclarecer a situação. Sempre ajudei minha família. Desde o momento em que consegui um emprego, fui eu quem ajudou com as contas, pagou as compras e os apoiou de todas as maneiras que pude. Mas chega um ponto em que você não pode continuar dando sem ser respeitado. Ao longo dos anos, observei meus pais favorecerem Eric, dando-lhe tudo, a casa, o dinheiro, a atenção. Enquanto isso, esperava-se que eu continuasse dando sem nunca ser considerado igual. Tenho certeza de que alguns de vocês devem estar lendo isso e pensando, bem, é assim que a família funciona. Mas aqui está a verdade. Família deve ser uma via de mão dupla. Quando descobri que meus pais deixaram tudo para Eric em seu testamento, percebi o quão unilateral havia sido todo esse relacionamento. Eles nem sequer me consideraram, nem por um momento. Deixaram claro que eu sou apenas aquele com quem podem contar quando as coisas ficam difíceis, mas nunca aquele que eles realmente querem por perto, a menos que seja conveniente para eles. Por anos, fui eu quem financiou o estilo de vida deles. Paguei por férias, ajudei com as contas e até mesmo com coisas como os impostos da casa. E para quê? Para ser tratado como um plano B? Chega! Eu não sou apenas uma carteira de onde eles podem tirar dinheiro quando precisam. Sou um ser humano e mereço respeito. Conquistei o direito de ser tratado como se importasse, não apenas quando precisam de algo de mim. Quanto a Eric, é hora de ele crescer. Ele tem 28 anos e nunca trabalhou um dia na vida. Nunca assumiu responsabilidades por nada. Meus pais o habilitaram por tanto tempo que não é surpresa que ele seja o favorito deles. Mas aqui está o detalhe. Ele teve tempo de sobra para colocar a vida em ordem. E agora, é hora de ele se virar sozinho. Para todos que acompanharam esse drama e apoiaram meus pais, vocês precisam entender que sempre há dois lados em cada história. Sim, família é importante, mas também é sobre respeito mútuo. Já dei o suficiente para uma vida inteira e não vou pedir desculpas por dar um passo para trás. Não estou virando as costas para a família. Estou finalmente escolhendo a mim mesmo. E para meus pais, desejo a vocês o melhor. Mas eu não sou mais o capacho de vocês. Cliquei em publicar, e instantaneamente, senti uma sensação de alívio.
Pela primeira vez na vida, eu estava contando ao mundo a verdade sobre minha família, sobre como eles haviam se aproveitado de mim por anos, como sempre esperavam que eu fosse o único a salvá-los, sem nunca pensar no que eu precisava. Eu não ia mais deixar a narrativa deles controlar minha vida. As reações foram instantâneas. Algumas pessoas, com quem eu não falava há anos, se manifestaram para expressar seu apoio. Alguns dos meus primos, amigos dos meus pais, até mesmo alguns parentes distantes, curtiram a postagem, me enviando mensagens privadas dizendo que sentiam muito pelo que eu havia passado. Foi tão libertador finalmente ter a verdade lá fora, não enterrada sob chantagens emocionais e comportamento manipulador. Mas então veio a reação negativa. Meus pais e Eric ficaram furiosos. Eric me mandou uma mensagem: "Você é um traidor. Você realmente tinha que expor todos os nossos problemas assim? Você não tem respeito pela família." Meu pai me ligou, praticamente gritando no telefone: "Você arruinou tudo, Jake. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender de nos cortar. Você vai se arrepender de virar as costas para sua própria família." Mas eu não me arrependi. Nem por um segundo. Bloqueei todos eles. Eu estava farto. E pela primeira vez na vida, eu estava livre. Livre do controle tóxico que eles tinham sobre mim por tanto tempo. Com o passar dos dias, senti o peso sair dos meus ombros. Eu estava cansado de ser tratado como menos do que eu era. Eu estava cansado de ser aquele que sempre esperava resolver os problemas dos outros. E agora eu finalmente tinha liberdade de viver minha própria vida do meu jeito. Então não me sinto mal por tê-los cortado. Eu mereço coisa melhor. E a partir de agora, estou escolhendo me cercar de pessoas que me apreciam pelo que sou, não pelo que posso lhes dar. É hora de seguir em frente para sempre. E eu vou. Deixe suas opiniões nos comentários abaixo.